Feliz noite para todos. André Luiz com vocês, juntos, para vermos aqui um episódio, um fato, ocorrido em 1 Reis, capítulo 13, o episódio do profeta novo, a qual veio a palavra de Jeová, Deus, a ele, juntamente com uma ordem, e o profeta idoso, velho, são dois profetas, e o idoso vai mentir, fazer uma mentira para o profeta novo, que foi bem sucedido, até então estava bem sucedido, quase concluindo sua missão, foi pego pela mentira e veio a morrer. Vamos ver esse episódio mais de perto. 1 Reis, capítulo 13, condenação do altar de Betel. E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Jeová. A Bíblia não diz o nome desse homem de Deus, desse profeta, então é anônimo, mas é um personagem existente, existiu. No momento em que Jeroboão, o rei, estava de pé diante do altar para oferecer o sacrifício, e por ordem de Jeová, qual era a ordem? Era para esse profeta novo gritar contra o altar lá em Betel. E você vai ver que em Betel residia, morava um profeta velho, idoso, mas a missão para gritar contra o altar foi dada a esse profeta que se dirigiu lá das terras de Judá para Betel. Gritou contra o altar este brado: altar, altar. Assim fala Jeová. Estou lendo a Bíblia de Jerusalém aqui na minha mão. Altar, altar, assim fala Jeová. Eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti, sobre esse altar, sobre ti, os sacerdotes dos lugares altos, que sobre ti oferece incenso. O profeta está a profetizar a palavra de Jeová Deus, dizendo: altar de Betel, vai nascer um filho da casa de Davi, e seu nome será Josias. E sabe o que ele fará? Imolará sobre ti, altar, os sacerdotes dos lugares altos, que sobre ti oferece incenso. Sabe o que Josias, que vai nascer, fará? E ele queimará sobre ti ossadas humanas, ou seja, uma palavra dura, para a idolatria do rei Jeroboão, para o povo lá de Betel. Vai prestando atenção. Ao mesmo tempo,
ele deu um sinal dizendo, ou seja, o profeta vem com essa profecia do nascimento de Josias, mas também, na mesma hora ali, ele vai dar um sinal. Esse é o sinal de que Jeová falou. Essa palavra é verdadeira. Essa palavra é digna. É verdadeira. E aqui está o sinal. Esse altar vai se fender e se espalhará a cinza que está por cima dele. Ele vai rachar. Quando o rei Jeroboão, ouviu o que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, o rei Jeroboão estendeu a mão fora do altar, porque o rei estava ali vendo tudo. Ele disse: agarrai-o, agarrar o homem de Deus. Mas a mão que ele estendera contra o homem secou, ou seja, ficou mirrada, né? A mão secou. Secou, ficou sequinha, mirrada. Mas a mão que ele estendeu contra o homem secou, de sorte que ele não a pôde mais recolher. A mão secou, definhou. O altar se fendeu, rachou, e as cinzas do altar se espalharam. Era o sinal. Conforme o sinal que Deus dera ao homem de Deus. Veja que esse profeta, ele não tem nome, né? É chamado de homem de Deus aqui. Por ordem de Jeová. Então o rei tomando a palavra, o rei Jeroboão tomando a palavra, disse ao homem de Deus: aplaca, eu te peço, e Jeová, teu Deus, a fim de que me restitua a mão. Ou seja, o rei estava com a mão definhada, mirrada, seca, já não fechava, e pediu misericórdia, piedade, compaixão ao profeta novo aqui, ao homem de Deus. E o homem de Deus aplacou Jeová, e a mão do rei Jeroboão foi restituída, ou seja, a mão que tinha mirrado, definhado, secada, voltou ao normal. A mão voltou ao normal, a mão foi restituída, ficando como antes. O rei disse ao homem de Deus, aí o rei ficou contente, feliz, né? Ele viu um castigo, um juízo, um julgamento, mas não durou muito tempo, ele também viu a misericórdia, a restituição da sua mão. E o rei, feliz, alegre, o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para refazeres tuas forças. Eu te darei um presente. Ele recebe um convite do rei. Mas aí o homem de Deus vai explicar a sua missão. Mas o homem de Deus disse ao rei: mesmo que me desse a metade da tua casa, não iria contigo. Não comerei, não beberei nesse lugar. Ele tinha uma ordem expressa de Jeová Deus. É que ele diz aqui, pois recebi de Jeová esta ordem. Era uma ordem expressa, clara. Uma ordem sem dúvida nenhuma, né? Foi muito clara. Pois recebi essa ordem de Jeová. Nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E ele voltou por outro caminho. Até aqui tudo bem. Sem retornar o caminho pelo qual chegou a Betel. Até aqui está tudo em ordem.
Está de acordo com a palavra de Jeová Deus. A ordem expressada. Mas veja o que vai acontecer aqui. Vai entrar um outro profeta, um profeta velho, um profeta idoso nessa história aqui. A história não terminou. Ainda não terminou. Ora, habitava em Betel um profeta já idoso, só que a missão de profetizar o nascimento do rei Josias, clamar contra o altar de Betel, foi dada a esse profeta mais novo. Não o profeta velho, mas o profeta velho vai entrar na história. Ora, habitava em Betel um profeta já idoso e seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. Explicou detalhe por detalhe. Também contaram ao pai as palavras que disse ao rei. Seu pai lhe perguntou, esse profeta velho e idoso, em que direção ele seguiu? E os filhos tinham visto o caminho que tomara o homem de Deus, que viera de Judá, disse ele aos seus filhos, selai um jumento, prepara um jumento. E eles lhe selaram o jumento. E o pai montou, o profeta idoso, o profeta velho, montou nesse jumento. Partiu no encalço do homem de Deus. E o encontrou sentado debaixo de um terebinto. E perguntou-lhe, és tu o homem de Deus vindo de Judá? Ele respondeu, sim. O profeta idoso continuou, vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas ele respondeu, o profeta novo, não posso nem voltar, nem ir contigo, nem nada comer ou beber contigo aqui, porque recebi de Jeová esta ordem. Ordem expressada, ordem expressa. Lá não comerás nem beberás nada, e não voltará pelo mesmo caminho por onde fores. Então o outro lhe disse, eu também sou profeta. Então nós estamos vendo aqui dois profetas. Mas um aqui tem uma missão de Deus não concluída, estava na jornada, tinha feito uma parte da missão, estava em jornada, não houvera concluída ainda a missão, e agora vai sofrer uma interferência, né, de outro profeta. Eu também sou profeta, profeta idoso. Como tu, e um anjo me disse, por ordem de Jeová, levai-o contigo à tua casa para ele comer e beber. Só que a Bíblia está escrita aqui, mas era uma mentira. Ou seja, o profeta idoso, o profeta velho estava mentindo. Estava mentindo. O homem de Deus, veja o que acontece aqui. O homem de Deus, que já estava para concluir a missão, vai ouvir. Vai ser enganado por esse profeta idoso. O homem de Deus voltou, pois, com ele, e vai desobedecer a Jeová. A Bíblia diz aqui, comeu e bebeu em sua casa. Tinha recebido uma ordem expressada, uma ordem direta, e agora estava a ser rebelde, a desobedecer essa ordem direta de Jeová. Ora, enquanto estava na mesa, a palavra de Jeová foi dirigida ao profeta que o havia trazido. Você vê, profeta velho mente,
o profeta mais novo aqui cai na mentira, desobedece a Jeová, e aqui é que está a coisa complexa. A coisa complicada está aqui, de entender, né? Parece que é complicado de entender. Será que é complicado mesmo de entender isso? A palavra de Deus veio ao profeta idoso, mesmo depois que o profeta idoso mentiu, dizendo que um anjo falara com ele por ordem de Jeová para esse profeta novo voltar. E mesmo sendo mentira, depois que ele comeu e bebeu na casa do profeta idoso, ora, enquanto estava à mesa, a palavra de Jeová foi dirigida ao profeta que havia trazido, e este clamou ao homem de Deus, vindo de Judá: assim fale Jeová, pois foste rebelde à palavra de Jeová, e não cumpriste a ordem que te dera Jeová teu Deus, mas voltaste, comeste e bebeste no lugar do qual te havia dito: não comerás nem beberás ali. Teu cadáver, agora vem uma sentença. O profeta idoso que mentiu, dizendo que um anjo falou com ele, e não era verdade. Mas agora a palavra de Deus vê esse profeta idoso que vai dar uma sentença ao profeta mais novo: teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Ele está dizendo que vai morrer. Ele vai pagar caro por ter sido rebelde, por desobedecer a ordem direta de Jeová. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que tinha feito voltar mandou selar seu jumento e ele partiu. No caminho, um leão o encontrou e o matou. Olha a palavra de Deus que veio ao profeta idoso se cumprindo. Um leão encontrou ele no caminho e o matou. Seu cadáver ficou estendido no caminho. O jumento ficou ao seu lado e o leão também ficou junto ao cadáver. O leão só matou, mas não comeu o cadáver. Também não matou o jumento. Passaram por ali algumas pessoas que viram o cadáver estendido no caminho, e junto dele o leão. Foram e divulgaram a notícia na cidade onde morava o velho profeta. Ao saber disso, o profeta, que havia feito voltar atrás do caminho, disse: deve ser o homem de Deus que desobedeceu a ordem de Jeová. E Jeová entregou ao leão, que o dilacerou e matou conforme a predição que Jeová lhe tinha feito, e ordenou aos seus filhos: selai para mim o jumento. Vai fazer a viagem de novo, né? E eles o selaram. Partiu e encontrou o cadáver estendido no caminho com o jumento. O jumento estava vivo. E o leão ao lado. E o leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, que não conseguiu completar a missão, foi rebelde, foi desobediente, colocou sobre o jumento e conduziu para a cidade onde morava. Ele está voltando para Betel. Ele que tinha, na parte primeira, na parte A da missão, tinha sido bem sucedido lá, profetizando o nascimento do rei Josias, dando um sinal que o altar iria rachar, fender no meio, as cinzas iria espalhar. Ainda houve um outro sinal lá, que a mão do rei Jeroboão ficou ressequida, mirrada, secou-se, depois voltou ao normal. Agora está voltando o cadáver, né? Vê? O que a desobediência, a rebeldia faz?
Ele está voltando para Betel sem vida, só o cadáver. No jumento. O leão não matou o jumento, mas matou ele. Conduziu para a cidade onde morava para pranteá-lo e sepultá-lo. Depositou o cadáver ao seu próprio túmulo. O profeta idoso enterrou o profeta mais novo no seu próprio túmulo. E pranteou dizendo: ai, meu irmão. Depois de tê-lo sepultado, disse aos seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus. Porei os meus ossos ao lado dos seus, porque com certeza se cumprirá a palavra que ele bradou por ordem de Jeová contra o altar de Betel. Até o profeta velho cria, né, na palavra de Deus, né, ao profeta mais novo. É contra os santuários dos lugares altos que estão na cidade de Samaria. Depois desse fato, Jeroboão não se converteu. Depois desse ocorrido, depois de ver tudo isso, esses sinais, esses acontecimentos, isso não mudou o coração de Jeroboão. Depois desse fato, Jeroboão não se converteu do seu péssimo comportamento, mas continuou a designar como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do povo, a quem a desejasse. Ele dava investidura para se tornar sacerdotes dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou sua ruína e seu extermínio da face da terra. Bem, eu li todo o capítulo 13, né, porque foi necessário ler. Né? Agora, vamos às explicações, né? Um pouco sobre esse capítulo 13 de 1 Reis. Né? Agora, eu também quero dizer que nesta hora em que nós estamos vivendo, aqui no Brasil, que quase a metade da população desse país se diz evangélica, né? Assembleia de Deus aí com mais de 22 milhões de crentes, CCB aí com uns 8 milhões, Igreja Universal com 7 milhões, são muitos milhões, né? São 210 milhões de habitantes nesse país, né? O Brasil é um gigante, né? Esse país, e quase a metade aí da população rumo a se tornar, eles dizem, evangélicas, né? Mas na realidade aqui são protestantes, pentecostais evangélicos. Dentro dos protestantes, ou no meio dos protestantes, estão os pentecostais evangélicos, os deuteropentecostais e os neopentecostais. É assim que é esse país, né? A fé nesse país, né? Paganismo, a idolatria, né? Eu cito aqui nesta hora o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, isso vai ajudar nos esclarecimentos aí, que ainda vou fazer de 1 Reis, capítulo 13. Né? Em Atos 17, versículo 11, depois de Tessalônica, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai chegar na cidade de Bereia, lá entre os bereanos, né? E o Cacu Felipe diz que ser bereano hoje é ser filho do diabo, ou filho do diabo. Eu não acredito em Cacu Felipe.
Eu acredito que as Escrituras é a palavra de Deus. A Bíblia é o absoluto de um filho de Deus e de uma filha de Deus, as Escrituras, né? Prescutai, examinai, estudai, prescutai, investigai, estudai as Escrituras sagradas. Vós julgais que nela tem vida eterna, e tem mesmo vida eterna na Bíblia. E Yehoshua Mashiach, em João 5,39, disse: elas dão testemunho de mim. Então, o personagem principal da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse das Escrituras, é Yehoshua, e ele está vivo. Simplesmente ele está vivo. E chegando lá em Bereia, Paulo e Silas, né, dirigiu-se à sinagoga dos judeus. Eu já preguei aqui que eu não irei a templos de igreja, porque são templos de ídolos. Existe a mariolatria no catolicismo romano, mas dentro do protestantismo, pentecostais evangélicos, deuteropentecostais e o neopentecostalismo, está a Jesusolatria. Jesus é um ídolo. Isso não é o nome do Filho de Deus. O nome do Filho de Deus é Yehoshua, com 8 letras em hebraico, né? E quem quiser continuar com o nome de Jesus é problema seu, mas saiba que a letra J não existe nas 22 letras do alfabeto hebraico. Isso aí é a marca da besta hoje, por Jean Georges Tricino, que em 1524, ao alterar a fonética da letra I para J, ele mudou. Então, o Jesus vai virar Jesus. Antes era Jesus, né? Jesus no latim, Jesus no grego. Mas antes do grego e do latim, a Vulgata de Jerônimo, do ano 383, lá na Judéia, os apóstolos falavam Yehoshua Mashiach. E hoje aqui no português, que é um idioma que tem 812 anos, o nome de Jesus ainda não tem 500 anos. Vai fazer o ano que vem, né? Mas o nome Yehoshua é o nome antigo, é o nome original do Filho de Deus, e é o nome que salva. Aí em Atos 4:12, debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a saber, só o nome de Yehoshua Mashiach. E se com tua boca confessares que Yehoshua é o Senhor, e Ele é o Senhor dos senhores, e em teu coração, Romanos 10, versículo 9 e 10, creres que Jeová, o Pai, Deus, o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então temos a grande oportunidade de salvação hoje. Retornar à palavra original. Atos 17:11, chegando em Bereia, Paulo e Silas dirigiu-se à sinagoga dos judeus. Os judeus não adoram ídolos. Na sinagoga eles estudavam as 603 mitzvot, a Torá, né? Ora, esses eram mais nobres, esses quem? Os de Bereia. Era mais nobre do que os de Tessalônica. Ou seja, a Bíblia diz que Paulo encontra em Bereia homens e mulheres nobres. Muito importante, né? Muito especiais. Pois acolheram a palavra com toda a prontidão, prescutando, ou seja, examinando, pesquisando, estudando as Escrituras aqui, cada dia as Escrituras, para ver se as coisas eram assim. E tudo que Paulo pregou lá, a palavra, a mensagem de Paulo, sincronizou, encaixou com as Escrituras, e a Bíblia diz em Atos 17, versículo 12, por isso, muito dentre eles abraçaram a fé.
Houve muitas conversões em Bereia. Esse povo de Bereia era um povo nobre, né? Eles iam pelas escrituras, pela Bíblia. Diferente de católicos, protestantes, pentecostais, evangélicos, deuteropentecostais e neopentecostais, que não vão pelas escrituras, mas estão procurando igrejas. E há ainda um outro grupo que acha que não é católico, que não é protestante, que não é pentecostal, evangélico, nem deuteropentecostal e nem neopentecostal. Esse aí também é um grupo grande hoje na Terra. Eles estão procurando profetas. Eles alegam não estar em nenhuma religião, mas estão seguindo profetas, buscam profetas, nem a Bíblia conhece. E os profetas que vêm hoje mandam queimar a Bíblia, como Cacu Felipe, né? E como que você vai ser salvo? Quem manda as escrituras? Você diz a Bíblia é um mapa. Mas se você não obedecer a Bíblia, como é que você vai ter o guia? O guia é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Atos 5,32, que uma obediência à palavra, às escrituras, lhe dá direito ao Espírito Santo. Veja, eu acredito que esses três grupos devem se manifestar nessa hora. De novo, deve reaparecer aqui os filhos e filhas de Deus, os bereanos, que vão examinar essas pregações pelas escrituras. Se sincroniza, se encaixa, se harmoniza, então crerão. Mas também em contrapartida há católicos, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, que não sairão do lugar de onde estão. E também não vai parar esse terceiro grupo aqui de buscar profetas, buscar homens. Ou seja, vai chegar ao ponto de se tornar seguidores de homem. Ou pior ainda, escravos de homens. Vamos examinar as escrituras sagradas. Vamos voltar à Bíblia Sagrada. Ô, André, você é profeta? Eu já preguei aqui que eu posso ser, não posso nem dizer que sou, mas se eu digo que sou, ainda depende da confirmação de Deus. Efésios 4:11. E até onde pode ir Efésios 4:11? Você diz, Lutero é anjo da quinta era, Wesley é anjo da sexta era, mas William Branham disse que Deus usava João Calvino, Knox, Spurgeon. William Branham não falou de Wycliffe, John Hus, mas como eu sei que eram homens de Deus, John Wycliffe, John Hus, Deus também usou esses homens. Pedro Valdo e muitos outros, mesmo Francisco de Assis, também era um homem de Deus. Patrício, na Irlanda, né? Há os 7 mensageiros para as 7 eras da igreja. Quem é o mensageiro dessa 7ª era? William Branham. Mas isso não vai empatar de Deus ter homens como Patrício, Francisco de Assis, Wycliffe, Hus, Calvino, Knox, Spurgeon, William Booth, David Livingstone, Hudson Taylor, William Carey, Dwight Moody, Charles Finney e tantos homens, né? Mas você diz, mas esses homens aí não são os 7 mensageiros, mas William Branham diz que eles eram usados por Deus. Você pode chamar de avivalista, Whitefield, né? Você pode chamar de reformador, você pode chamar de restaurador, você chama o que você quiser chamar. Mas até onde vai Efésios 4:11? Só Deus é que sabe. O importante que eu considero é fazer algo para Deus, fazer um serviço para Deus. Se Deus irá aprovar, confirmar ou não, cabe a Deus.
examinar a obra que cada um está tentando fazer nesta hora, né? E a questão aqui de posição, é profeta mensageiro, é profeta de Efésios 4:11, que título você tem, que cargo você tem, que função que você tem, isso aí cabe a Deus decidir, né? Porque do que adianta um homem vir dizendo, eu sou profeta mensageiro, e meter uma coleira no pescoço da sua alma, né? E controlar a sua vida. Nós viemos nesta hora, ao ler 1 Reis 13, o dano, o prejuízo que a mentira causa. Ou seja, a mentira destrói. A mentira acaba com a vida alheia, né? Vamos dar uma entrada aqui um pouco em 1 Reis, capítulo 13. Mesmo Deus dando uma missão a um homem, esse homem, ele deve ser testado. Na verdade, o que vemos aqui em 1 Reis 13, é Deus dando uma grande missão a esse profeta mais novo, mais jovem. E ele está sendo testado, queira ou não queira. A mentira sempre está ao nosso derredor. O diabo está ao nosso derredor como um leão bramindo querendo tragar alguém. Em João 8:44, Satanás, o diabo, é chamado de pai da mentira. Então a mentira sempre está pertinho, né? Não vê na Bíblia que Satanás, o adversário, o diabo, conseguiu seduzir anjos lá na eternidade, uma terça parte, quer dizer, 33% dos anjos caíram na sedução. E se o diabo, se Satã, o adversário, Satanás, seduziu anjos no céu, que ele não falar com seres humanos? Não vê que quando Deus implantou o jardim do Éden, falava com o primeiro homem da terra, Adão. Logo ali no Éden também estava a serpente, né? Com o quê? Com a mentira. Deus disse, coma livremente de todas as árvores do jardim, Gênesis 2:16. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Se comer, certamente morrerás, porque tu és pó, Adão, e ao pó você vai tornar. E a mentira estava ali o tempo todo, ali, através da serpente, que vai trabalhar no vaso mais frágil. É a mulher, né? E vai dizer a mulher, vai mentir. Vai mentir, a mentira. E hoje a mentira é religiosa, a mentira é católica, a mentira é teológica protestante, através de Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Caio Fábio. A mentira é teológica pentecostal, Eliseu Rodrigues, Júnior Trovão, Napoleão Falcão. Cada pregador de igreja é a mentira. Tão perto, né? Você deve decidir, você deve ser testado, todos devem ser testados. Esse profeta jovem recebeu uma ordem direta de Deus. Todos nós que temos a Bíblia, as Escrituras, como o Evangelho de Paulo voltou a ser pregado, já preguei aí, do ponto 1 ao 148. Eu não sei como você vai entrar no céu, desobedecendo 148 pontos do Evangelho de Paulo. Para mim, só desobedecer um ponto já está do lado de fora. Não tem como entrar no céu. Gálatas 1:8 está escrito: se um anjo, presta atenção em tudo que foi lido em 1 Reis 13, veja que esse profeta idoso diz, um anjo me falou, e Paulo disse lá, se um anjo descendo do céu vos pregar o evangelho,
diferente, Gálatas 1:8, do que tenho anunciado, considere anátema. Então, todos têm a Bíblia. Todos dizem crer na Bíblia. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, são as ordens expressas, diretas de Deus, da palavra de Deus, para todo homem e mulher. Se queres entrar no céu. Especialmente aí o Evangelho de Paulo, a sã doutrina. Agora, o problema vai ser a mentira. Vemos aqui 2 profetas. O que se passou na mente desse profeta jovem para desistir de obedecer a ordem direta expressada por Deus? Será que ele pensou no caso de Balaão, porque o rei Balaque, lá dos Moabitas, sabendo que Israel iria passar sobre suas terras, mandou contratar o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. E Balaão, quando os homens chegaram, botaram preço, prêmio, Balaão foi consultar a Deus. Enquanto Balaão consultava a Deus, orava, o Senhor Jeová veio a Balaão e disse: não vá com esses homens, Balaão. Eu quero que você não vá. O William Branham diz: vontade perfeita. Balaão ouviu a vontade perfeita de Deus, e esses homens foram embora sem Balaão, sem contratar Balaão. Foi um fracasso a primeira viagem, a primeira jornada, mas o rei Balaque de Moabe aumentou o salário, o prêmio, o preço. E aí Balaão vai cometer um erro gravíssimo, que é ir consultar a Deus uma segunda vez, se ele devia ou não ir com esses homens, sendo que Deus já tinha respondido. Você procura profetas, profetizas, você quer um sonho, você quer uma visão, você quer uma êxtase, você quer um arrebatamento, para contradizer a Bíblia. A Bíblia já é a palavra de Deus. Sonho, visões, rápido, êxtase. Se vem contradizendo a Bíblia, toma cuidado. Se vem contradizendo a vontade perfeita de Deus, toma cuidado. Por isso que mulher, em cima de plataforma, mulher explicando, dando ensinamento na rua, tá errado. A Bíblia diz, é ordem expressa, 1 Pedro 3:1, a mulher não pode pregar nem para o seu marido incrédulo, que não crê na palavra. Mas a mentira, como eu volto a repetir, ela está aí pertinho de você. Quando a Bíblia diz que o diabo, Satanás, brame como um leão, está aí ao derredor, ao seu lado, querendo te tragar, isso é a mentira. Está querendo te puxar. E você vai ter que decidir. Cada ser mortal, cada ser humano terá que decidir diante da sã doutrina do Evangelho de Paulo hoje, se você segue a vontade perfeita de Deus ou se você quer entrar na vontade permissiva. O William Marion Branham disse que se você quer ser salvo, é pela vontade perfeita. Se você entrar na vontade permissiva, você se perde. Você se perde. A vontade perfeita é a palavra escrita. É o Evangelho de Paulo. Mas será que esse profeta jovem pensou? Será que o meu caso é que Deus deu a ordem? Não comer, não beber, não entrar na casa de ninguém e voltar por outro caminho. Agora esse profeta idoso chega dizendo que um anjo falou com ele. Deu uma segunda ordem de Jeová. Mudou Deus seu parecer. Não pregou William Branham. Aconteça o que acontecer, fique com a Bíblia. Obedece a Bíblia. Não troque as Santas Escrituras por nada nessa terra. Nem que seja um anjo com 6, 8 asas pintadas de ouro. Pintado de ouro, aparecendo para você. Escolhe ficar com a palavra. Porque passarão os céus e a terra. E o Mashiach diz isso.
Em Mateus 24:30, mas minhas palavras não passarão. Minhas palavras não passarão. E o que são as palavras de Deus? É a Bíblia. É a Santa Bíblia. É esse santo livro. Deus permite. A mentira está pertinho, ao seu lado, ao seu redor, às vezes dentro da sua casa, às vezes deitado na sua cama, junto com você. A mentira está perto para te tragar, te devorar. O que você vai fazer? Vai ficar com a palavra? Deus permitiu isso no céu, permitiu no jardim do Éden. Eu vejo, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, eu vejo o tempo todo Deus permitindo isso. Por exemplo, eu vou ler aqui ainda no livro de Reis, no capítulo 22, sabe de uma coisa: Deus conhece o coração de cada homem, cada mulher. Ele sabe se você quer ir para o céu ou não. Ele sabe se você quer riqueza, quer usar a Bíblia, o nome dele, para ficar rico, para colher dízimos, oferta, contribuições financeiras, dote, primícias, coisas que era lá para os judeus, para os levitas, não tem nada a ver com os gentios. Ele sabe se você quer prevaricar. Você acha que Deus não sabia do coração de Balaão? Você acha que Deus não sabia que Balaão estava amando mais o prêmio, aquele dinheiro, que ele iria receber, aquele salário mais do que a Deus? Ele não foi com pressa. Um jumento, a jumentinha não travou, não falou em voz humana, não empacou ali diante da espada do anjo. E Deus disse: eu conheço seu coração, Balaão. Deus conhece o coração de cada homem, que está no púlpito pregando, que é chamado de reverendo, é chamado de pastor, de apóstolo, de profeta, de evangelista, de doutor em divindade, doutor em teologia. Deus sabe por que você prega, por que eu prego. Se é pelo dinheiro, não tem como enganar o Senhor Jeová. Ele vai permitir a mentira chegar pertinho, está pertinho, como estava pertinho de Eva. Como lá na eternidade, William Branham disse, quando Deus criou Lúcifer, Deus sabia que esse anjo, esse querubim, iria virar Satanás, o adversário. E Deus permitiu. Porque Deus gosta de testar. Mesmo os anjos no céu foram testados. Judas diz isso. Os anjos que não pecaram, não abandonaram sua residência. Sua casa. Houve anjos que abandonaram o lar, a residência, para ir seguir a Satanás, a estes anjos. E ao diabo está reservado o fogo eterno, o lago de fogo e enxofre. E o fim está chegando. Eu disse, eu vou ler aqui, 1 Reis 22, versículo 21 e 22. A mentira sempre está por perto, está pertinho. Às vezes está encostada, né? Em você, pertinho de mim, de nós todos. Ninguém fica sem ser testado, né? Veja aqui, nós temos esse episódio aqui do rei Josafá, o rei de Judá, vindo fazer aliança com o rei Acabe, o rei de Israel. Uma tribo, o rei do sul e o rei do norte, né? Judá uma tribo, Josafá e Acabe 10 tribos. Né? E estava faltando alimento, trigo, grão, comida para os hebreus. E Acabe era o rei, e papel de um político, de um rei,
desenvolver o país, fazer aparecer comida de algum lugar ou de outro lugar. No caso ali, a comida estava em Ramote de Gileade, não estava nem em Israel. Estava escassa a comida em Israel, mas na Síria, Ramote de Gileade tinha muito trigo, então, por isso que Acabe vai fazer essa aliança com Josafá. O Josafá espiritual e o Acabe carnal. E Acabe era anátema. Por que anátema? Por que Acabe era amaldiçoado, maldito? Havia uma profecia sobre a vida de Acabe e de Jezabel, por causa do justo Nabode, que não quis vender a sua vinha, a sua chacrinha, herança dos seus pais, e era vizinha ao palácio de Acabe, e Jezabel maquinou, mulher maquiavélica, maligna, maquinou aquele plano dizendo que o justo Nabode tinha blasfemado contra Deus quando não blasfemou. Por fim, Nabode morreu apedrejado. A Bíblia diz isso, os cães lamberam o sangue do justo Nabode. E quando Acabe foi lá na chácarazinha, no sítiozinho, tudo bem cuidado lá, os pés de fruta, as árvores, estava lá se deliciando, apareceu Elias, que disse, você vai colher o que você plantou, Acabe. Os cães vão lamber seu sangue. Palavra de Jeová Deus. E diga a sua mulher Jezabel que os cães vai comer a carne dela, o corpo dela. Se é assim, diz o Senhor. E não tinha como anular isso. Não tinha como cancelar isso. Bem, o tempo passou. Acabe jejuou, orou, se humilhou. Acho que até se vestiu com pano de saco. E então não veio naquela hora, mas chegou a hora do juízo vir. É por isso que aqui no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 21, há uma conferência, uma reunião nos céus, lá na eternidade, e Deus está lançando um assunto lá. Como fazer para cumprir a profecia de Elias? Como fazer com Acabe? O que faremos com Acabe? Ele fez o mal. Ele fez o mal voluntariamente, de propósito, premeditadamente. Ele precisa pagar o mal que ele fez. E aí a Bíblia diz aqui que nessa conferência, essa reunião no céu, Deus lá com os anjos. Então a Bíblia diz aqui no versículo 21 de 1 Reis 22. Então o Espírito se aproximou e colocou-se diante de Jeová. Olha o que ele diz: sou eu que o enganarei, eu vou enganar Acabe, disse-lhe. E Jeová perguntou: e de que modo você vai fazer isso? E esse espírito respondeu a Jeová: partirei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E Acabe tinha 400 profetas. Quantos milhões de profetas há nessa nação do Brasil hoje, profetizando e pregando? A CCB são 8 milhões. A Universal, 7 milhões. A Assembleia de Deus, 22 milhões. Você já pensou o número de dezenas e dezenas de milhares de profetas? Acabe tinha 400. Nessa nação tem milhões de profetas. Mas saiba que o espírito de mentira está a operar. Não fica pensando. Que Deus dá só o Espírito Santo. Espírito Santo Deus dá para os obedientes. Por não amarem a verdade, Deus vai permitir a operação do erro, mistério da iniquidade, a mentira, crer na mentira, ao invés de crer na verdade, e você acha que está salvo. Dentro de uma igreja, batizado em nome, Pai, Filho e Espírito Santo,
dentro de uma igreja, batizado em nome do Senhor Jesus. Que certeza, né? Que segurança. Mas agora, sua segurança cai por terra. Porque o batismo deve ser feito em nome de Yehoshua Mashiach. Está errado. Pai, Filho e Espírito Santo. Católico, Trindade. Está errado o batismo pentecostal dos crentes em William Branham. Em nome de Jesus. Agora deve ser em nome de Yehoshua Mashiach. O que você fará não é problema meu. Eu devo pregar. Eu acredito que os eleitos, filhos e filhas de Deus, predestinados com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, nasceram para renunciar ao erro, desacreditar, não crer mais na mentira e passarem a seguir, a crerem somente na verdade. A verdade é a santa palavra de Deus, as escrituras. Veja aqui, 400 profetas profetizando. Sobe Acabe, vai a Ramote, Gileade. Eles pegaram lá um objeto lá de ferro, de bronze, né? E você vai esmagar eles, né? Você vai voltar vivo. Mas o profeta, sua Bíblia é Micaías, a minha Bíblia é Miqueias. O profeta Miqueias disse: se você voltar vivo, Acabe, rei Acabe, Deus não falou através de mim. Acabe voltou, mas não vivo, só o cadáver, por crer na mentira de 400 profetas. Hoje não tem 400 profetas nesse país, não. No Brasil são milhões. O erro prospera. A mentira avança, cresce, nunca para de crescer. Eu faço a mesma pergunta nesta hora. Onde estão os berenos do século XXI? Que irão crer em Deus, servir a Deus, pelas Escrituras, pelo que a Bíblia diz, pelo que as Escrituras falam. Mas isso é para 2000 anos atrás. A Escritura é eterna. A palavra de Deus é eterna. Vamos voltar à palavra de Deus para sempre, Senhor. É o Salmo 119, versículo 85. Para sempre a tua palavra está no céu. Mesmo que o milênio venha e não sobe nem raiz nem ramo, tudo vira cinza. Há um exemplar da Bíblia, da palavra de Deus, na eternidade. Do Gênesis ao Apocalipse, e agora inclui Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Eclesiastes, Sabedoria de Salomão, Baruque, né? Lutero tirou 8 livros, incluindo a carta de Tiago. No Novo Testamento ele retornou a carta de Tiago, mas ele não quis retornar esses 7 livros. Você diz que é apócrifo, você diz isso, mas é a palavra de Deus voltando. Eu estou lendo Judite, ele disse que eu vou pregar sobre Judite. Deixa eu terminar, já li por alto, estou lendo minuciosamente para fazer uma pregação sobre Judite, não? E assim vamos pregando, vamos trazendo a palavra de Deus novamente, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Olha, que Deus abençoe seus filhos e filhas. Cuidado, viu? Com quem diz que viu anjo, vê anjo, que anjo fala com ele, anjo fala com ela. Cuidado. Esse profeta aqui morreu por causa desse negócio de anjo. Um anjo me apareceu, um anjo me falou, e aí vai torcer as Escrituras. Dá sentido contrário à Bíblia. Isso é coisa de vacilante. Isso é coisa de homem, mulher ignorante, vacilante, que deve se perder, que deve ir para a perdição. Mas os filhos de Deus irão pela palavra. Lâmpada para os meus pés, é o Salmo 105, 104. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
luz para o meu caminho. Que Deus e Jeová, o Pai Celestial, e seu Filho Yehoshua Mashiach, possa abençoar todos os filhos e filhas de Deus com esta pregação nesta hora. Amém.